10h11, vamos falar sobre a saúde bucal do brasileiro. Isso é um relatório da OMS que 45% da população mundial, 3 bilhões e meio de pessoas, sofrem de doenças bucais. A doença mais comum é a cárie. 2 bilhões e meio de pessoas no planeta têm pelo menos uma cárie na boca. Das doenças bucais, a mais comum é a cárie. É a cárie. Mas de todas as doenças, a cárie é a segunda mais comum do mundo. Também. Pois é um número assustador. E a gente está aqui para falar sobre isso com a dentista, especialista em saúde bucal, doutora Thaís Cristina da Rosa. Faz tempo que eu não a vejo. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à Band News mais uma vez. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui. Por que o brasileiro... Aliás, eu vou inverter a pergunta. Esse número alto, deduzo eu que seja porque o brasileiro não cuida bem da saúde bucal. Por que o brasileiro não cuida bem da saúde bucal? Tem vários fatores envolvidos com a cárie. A gente precisa pensar na informação, né, a prevenção. A gente consegue isso com a dieta adequada e principalmente nas crianças, porque a mãe pensa que às vezes o mamar no peito não vai causar cárie. E a gente tem muitas crianças já com cárie de mamadeira. E a criança também ela vai pegando o hábito da família. Então, conforme a alimentação e as coisas mais fáceis para comer já são as coisas prontas, ela gruda no dente, é muito mais difícil de limpar. Tem outro fator que é, claro, a escovação, a limpeza mesmo, né? E depende muito dos hábitos da família. E o flúor, que não chega a todas as regiões ainda do Brasil. A gente conseguiu já melhorar muito esse índice da cárie, sabe, no Brasil, mas ainda é muito preocupante. Eu lembro, por exemplo, do meu tempo de estudante em São Paulo, quando morei em São Paulo até meus 12 anos de idade, e eu lembro que nos primeiros anos, primeira série principalmente, que eu estudei em escola estadual em São Paulo, e toda semana tinha a distribuição de flúor na sala de aula. Chegavam as servidoras da escola, cada aluno recebia um copinho daquele tamanho, copinho de café, com flúor. Né? A água em São Paulo, há quase 20 anos, há mais de 20 anos, ela já é fluoretada. Então, quer dizer, falta isso aqui na Paraíba, falta isso aqui em outros estados. Quando tem a água fluoretada, a gente consegue atingir a população toda, né, da local. Mas quando não tem, a gente precisa fazer esses bochechos semanais ou diários, daí dependendo da região, qual é a atitude que o político vai fazer para resolver. Porque a prevenção, claro que é sempre mais barato e é mais saudável e é melhor. Pois eu ia chegar nesse ponto. Prevenir, né, a doença bucal ou a cárie é muito mais barato do que cuidar dela depois que ela já se instalou. E dependendo do grau em que essa cárie esteja, pode ser necessário um procedimento mais complexo, também mais caro, e aí muita gente deixa de fazer porque não tem dinheiro. Então, quais são as dicas, por exemplo, fio dental, a escovação, quantas vezes? O que é que as pessoas, principalmente as crianças, que hábitos elas podem desenvolver para evitar o surgimento das cáries? Cláudia, principalmente é a dieta, porque assim, criança gosta de doce. Se tiver disponível, ela vai estar comendo toda hora. E o açúcar tem um efeito meio que viciante, né? Também. E aí já é difícil para adulto, imagina para uma criança, né? Ter acesso, assim, irrestrito. O ideal, até eu brinco assim, se a criança quiser comer bolacha recheada, eu tô falando da cárie, não tô falando dos outros problemas de saúde. É melhor ela comer um pacote inteiro de uma vez só e escovar, um adulto ajudar ela a escovar, porque aquilo ali parece uma cola, a criança não consegue sozinha. E escovar bem, passar o fio dental e aí, beleza. Porque o problema da cárie é a frequência. Se você ir lá e comer um pedacinho de bolacha, daqui meia hora vai lá e come mais um pedacinho. E mais um pedacinho. Mas você está dando alimento, substrato para a bactéria o dia inteiro. Então é impossível ficar com o dente sadio. Então, em regra, toda vez que você se alimentar, você deveria fazer escovação. Em regra, sim. Por quê? Porque a gente não consegue limpar tudo toda hora, muito bem. Então, a gente pede que cada escovação faça uma higiene. E tem alimentos que ajudam a limpar o dente, como cenoura, maçã, queijo. É bem diferente de comer uma bolacha recheada, um salgadinho. Refrigerante faz muito mal para os dentes? É por causa do pH do refrigerante.
Aí ele causa erosão, é uma outra, fora o açúcar, né? Aham. Mas ele não fica como um biscoito que fica ali o dia inteiro. O biscoito provavelmente vai ficar se a criança não escovar. O refrigerante, o açúcar até pode ir embora. Mas o problema é a acidez. E aí causa erosão. O ouvinte final do telefone 7684 pergunta o seguinte: o café, como é que o café age? Prejudica a dentição também? O café também tem o problema do pH e a pigmentação. Ele vai escurecer. Mas ele não vai, se for um café sem açúcar, não vai causar cárie. Mas tem o problema da pigmentação Mas é uma pigmentação externa que ela pode ser removida. Pode ser removido uma escovaçãozinha, resolve o problema. No dentista, provavelmente, porque ela fica intrínseca ali, é difícil sozinho, assim, em casa, conseguir tirar. Entendi. Cláudia. Tem muita gente que tem medo do dentista, né? Como é que a gente pode contornar isso? Hoje já há algumas técnicas mais, vamos dizer assim, mais amenas para isso. O estigma da dor ainda é muito forte, né, doutora? Para mim, além da dor, para mim, no meu caso, tem uma coisa que me preocupa muito. Eu, pelo menos, sou da turma da turma que tem medo de Eu dentista. também sou. Né? E que eu não posso ouvir o zzz. E por que a tecnologia avança tanto e não tira esse danado desse barulho? Já desse diminuiu motorzinho. bastante. Já diminuiu bastante, mas ainda tem, né? Tem vários barulhos ali, batendo material, instrumental. Às vezes tem traumas de infância, né? Provavelmente tenha. Senta ali. Outra coisa, criança e mesmo adulto, você sentar numa cadeira, abrir a boca, que é muito vulnerável, você se sente ali indefeso. E agora? Tem pessoas que chegam a falar assim: eu prefiro fazer uma tatuagem enorme, mas eu não quero ir no dentista, porque a tatuagem eu sei a hora que vai doer. E o dente, parece que vai no dentista, você fica ali tenso o tempo todo, achando que uma hora vai doer, uma hora vai doer. Isso. Mas às vezes não dói. Depois de algumas vezes você frequentando e tirando esse trauma, você vai ter reforço positivo. Então, provavelmente, o medo vai-se embora. Qual é a frequência que a gente deve... A frequência recomendada? Quantas vezes ao ano a gente deve procurar o dentista? Mesmo que não tenha aparentemente nenhum problema. Para prevenção, nós recomendamos uma vez ao ano. Claro que depende do risco, do fator de risco. Pessoas que têm doença periodontal, aí precisam ir mais seguido. Aí é bem individual, assim, quando tem alguma doença. São 10h19, a gente precisa ir para o intervalo. Deixa uma pergunta para a doutora Thaís responder na volta, Cláudia. Existe uma patologia, alguma coisa que caracteriza esse medo do dentista ou é questão de trauma mesmo, doutora? A gente segue conversando aqui no estúdio com a dentista Thaís Cristina da Rosa. Cláudia deixou uma pergunta no bloco passado. Se o medo de dentista é uma patologia conhecida ou se é apenas fruto de algum tipo de trauma, né, anterior? É um trauma que às vezes passa até da mãe, a criança às vezes nem teve a experiência, mas pode da mãe ou algum familiar falar: se você não fizer isso, se você chorar, eu vou te levar no dentista. A criança fica imaginando... Tipo o bicho-papão. É um bicho-papão. Já escutei isso várias vezes e a gente pede para que não. Tem que ser uma consulta que a criança vá tranquila, né? E ela tenha as experiências dela. Né? Fora esse trauma que ela já carrega dos pais, lá pode também acontecer algum trauma, porque a criança ela não sabe o que vai acontecer, então ela tem medo. Às vezes é só abrir a boca. Mesmo assim, ela fica bem ansiosa, porque ela nunca passou por aquilo. Então, é importante passar por profissionais experientes que consigam criar um vínculo com a criança, um vínculo que ela se sinta confiante, né? E provavelmente vai ser não vai acontecer nada de trauma e a criança vai para o dentista fazer a prevenção. Atualmente existem também profissionais que são especializados no tratamento de pessoas com necessidades especiais, né? Também existe isso. Sim, existe isso. Tem pacientes que a gente consegue fazer no consultório, né? O profissional consegue fazer, e outros, dependendo da síndrome, é feito em hospital. Bom, perguntas de ouvintes aqui no nosso WhatsApp 9911-9207. Primeira pergunta aqui é do ouvinte final do telefone 2321. Ele diz o seguinte: Cacá, pergunta a doutora se é certo ou errado quando a gente come essas pipocas que grudam muito no dente e a gente usa um chiclete para fazer a limpeza de urgência enquanto não escova, doutora. Pode isso, Arnaldo? Pode. Sério? É assim, temporário, vai ajudar na escovação. É o menos ruim. Isso? Melhor do que deixar lá a pipoca. A gente pede um chiclete sem açúcar, né? Porque vai estimular a salivação. Então, até que faça a escovação correta, mas precisa fazer, não adianta só o chiclete, não.
Caramba. Outra ouvinte aqui pergunta o seguinte: qual a relação da saúde bucal e problemas cardíacos, doutor? Tem relação? Tem relação, já foi encontrado nos pacientes que têm endocardite bacteriana, é a mesma bactéria que tem na boca, na doença periodontal, na gengivite. Então, a gente pede sempre que faça o controle periodontal, principalmente adultos. Uma pessoa que tem a cárie, aí não cuida e essa cárie vai ficando lá, vai evoluindo, que tipo de problemas, para além da boca, ela pode ter? Então, ali é uma infecção, né? A gente sabe que infecção bacteriana, às vezes ela não é só a doença da cárie, vai ter outras bactérias ali. E com a perda do dente, quando a cárie fica muito extensa e acaba tendo que perder o dente, começa a ter problemas da ATM, que pode atingir a cervical, que pode atingir rim, pode atingir pé, o joelho, então tá tudo ligado. A boca não é separada do organismo, né? Então tem problemas que pode ser por falta de dentes, né? E outros por infecção mesmo. Outro ouvinte aqui, final de telefone 1886, pergunta o seguinte: bom dia, peçam para que a dentista fale sobre o aumento na incidência de câncer bucal mesmo em não fumantes. É que tem outros fatores etiológicos, por exemplo, traumas, se uma prótese mal adaptada, ou um hábito, a pessoa fica mordendo, ou mascando, ou machucando, né? Geralmente são esses os pré-requisitos, assim. Álcool também, ou tem o fator genético, tem estímulos de radiação, então tem que identificar qual é o câncer para definir a causa. É normal as gengivas sangrarem durante o processo de escovação ou o uso do fio dental? Quando sangra, provavelmente está inflamado. A inflamação é algo que o organismo faz para tentar se defender das bactérias. Então, a gente precisa fortalecer ainda mais a escovação e o fio dental. Fortalecer não de fazer com força, é fazer mais frequente para ser mais efetivo. 2 ou 3 dias para de sangrar, quando a gente consegue... Passar o fio dental suavemente adianta. E outra coisa, tem uma outra pergunta que é o seguinte: se deve fazer escovação com força ou a escovação suave resolve? A escovação suave, né? Vamos imaginar varrer uma casa. A gente não precisa apertar a vassoura. Então, a mesma coisa os dentes. A gente tem que fazer uma escovação suave, que é para essa placa, ela se desestabilizar. Uma placa bacteriana, ela fica assim como uma manteiga em cima do dente. A gente só precisa desestabilizar ela. E com uma escova macia também, é o ideal para não prejudicar o dente, nem a gengiva. E o fio dental, a gente recomenda que ela não vai reto entre os dentes, porque ele pode cortar a gengiva, aí o sangramento vai ser por corte. Mas que ele vá circulando o dente. Então, ele entra naquele sulco, que é assim, mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros, que a gengiva está só colocada em cima do dente e consegue limpar. Ali fica uma quantidade grande de bactérias. E aí o organismo quer se defender, ele vai lá e sangra, ele inflama. Escovação, só escovação é suficiente para evitar o tártaro ou tem algum outro componente que leva à formação dessa placa? E como é que tira o tártaro? Quando já formou o tártaro, tem que remover mecanicamente no dentista. Mas para evitar a escovação, é o fio dental e provavelmente também quando a pessoa escova, passa o fio dental e ainda cria muito cálculo, principalmente na região dos dentes anteriores, a pessoa provavelmente tem respiração bucal. Pode ser que ela durma de boca aberta. Daí isso leva também à formação do tártaro. Dorme de boca aberta, ronca, aquela coisa toda. Cacá, pelo amor de Deus, pergunte à doutora se existe algum medicamento para tomar após aquela limpeza de cárie que deixa o dente doendo até o vento quando bate dói. Sensibilidade, né? O ouvinte tá desesperado aqui, doutor. Aí depende, temos que descobrir a causa dessa sensibilidade, né? Porque pode ser que chegou muito perto da polpa, talvez tenha que fazer o canal, né? Talvez só esperando alguns dias ela vá regredir, aí com anti-inflamatório, mas aí o dentista precisa recomendar. Mas tem algumas pessoas que têm sensibilidade natural mesmo, né? Ou não? Tem. Geralmente quem tem sensibilidade em quase todos os dentes, provavelmente é apertamento. Apertamento ou bruxismo causa essa sensibilidade. Aí pode ter recessão também. Aí tem aqueles cremes dentais que eles prometem reverter a sensibilidade. Eles ajudam. Funcionam? Eles ajudam. Só tem que ter cuidado que não tenha abrasão, não tenha aquela areiazinha no creme dental, para não prejudicar ainda mais.
Bom, então o ouvinte aí, o negócio é o seguinte, é voltar no dentista onde você fez o tratamento, dizer que ela que tá doendo, porque só ela que pode indicar um medicamento para você. Para descobrir a origem. Para descobrir né? a origem Isso dessa hipersensibilidade. Porque se for fundamental. muito, tá doendo muito, pode ser que tenha que fazer o canal. Tá uma moda, doutora, de clareamento dentário, branqueamento. Tem uns cabas que parece que botou Mentex na boca, que tá com aquele... O que E é tem gente que faz em casa. E tem gente que tá Tem fa- receita no YouTube, como clarear os dentes. O que é aquilo, doutor? Explica pra gente. Esse que é mais claro, que a gente vê assim, você enxerga, vê que não é natural, que não Chamado sorriso de pode. Mentex. Aquilo é lente de contato, ou faceta, ou restauração. Não é o dente natural mesmo. O dente natural, a gente consegue clarear o mesmo tom que a pessoa tem, a cor do dente, ele só tira o pigmento. Então, ele não tem como virar Fica branco. ficar branco. Aquele ali é artificial, né? Colocado, é colado em Mas o cima do processo dente. de clareamento, ele traz algum prejuízo para o dente? Ele desgasta o dente? Ele precisa ser feito com acompanhamento, porque o que ele faz? Ele joga um produto químico que tira as pigmentações que estão ali naqueles canalículos do esmalte. Então, é uma agressão química, por isso que tem que ser controlada. Era o que eu ia perguntar. Se, Uma pessoa que se já afeta o tenha- dente, se estraga o dente aquilo. Por exemplo, a pessoa que tem a hipersensibilidade, pode clareamento? Desde que acompanhada com o dentista. Tem alguns químicos que podem ser utilizados. Uhum. Agora a senhora me chamou a atenção na história É colado aquilo? É cimentado. Como assim, doutora? É feito um preparo no dente, né? E aí É que nem moldado, unha, que você cola a unha em individual. cima da... É individual. Só Estamos que ele falando não é do quê? Do faceta? Da é? faceta. Da faceta. Tá. Ela não é pronta, né? Que você. Até se vende na internet. Eu já vi paciente comprando. Veio me Caramba! falar que não serviu. Eu disse, não vai servir. Mas é feito de forma individual. É feito um preparo no dente, moldado ou escaneado. O protético faz um laminado, como se fosse uma unha mesmo, né? E aí colado. E tem algumas pessoas que parece que tem não sei se todo mundo é assim, mas algumas pessoas, algumas celebridades a gente percebe que parece que a boca fica menor, né? Não tem um período de adaptação, alguma coisa que fica meio estranho, né? Falando fofo. Por isso que é interessante ficar usando um provisório antes para fazer a adaptação, até para não prejudicar a articulação temporomandibular, ou então prejudicar e a pessoa não conseguir mais fechar a boca, justamente porque precisa respirar pelo nariz. A boca tem que estar fechada. A Então, colocação. essas facetas, desculpa, Cláudia. Pois não. Então, essas facetas, então, elas também são aplicadas, por exemplo, no caso do camarada que tem o dente todo torto, todo desalinhado. Também funciona isso? O cara Ou tem que aparece da noite corrigir pro antes. dia. Hã? Ou tem que corrigir É, antes o cara aparece da noite desalinhamento pro pra dia depois com o dente colocar. todo alinhado. O ideal é corrigir antes, quando há uma discrepância muito grande. Ah. Porque as forças que... Ele vai continuar mastigando, então as Sim. forças que vão incidir ali vai ser prejudicial para a raiz. Né? Então, no futuro, ele vai ter problema, provavelmente. Mas tem pessoas que não podem passar por esse período. Artistas, por exemplo. Então, do dia para a noite, você vê que ele tinha um dente feio, escuro, torto, quebrado. E no outro dia tá tudo lindo. Quando você coloca faceta, você ainda assim está vulnerável à cárie? Sim. Porque sempre tem uma emenda, sempre entre a faceta, ou a coroa, ou a restauração, e o dente natural. E é preciso ter cuidado com as facetas e essas artificiais, coroa, restauração em geral. Que ela tem que ter uma adaptação muito boa, né? Quase perfeita, quase terminando em zero, porque mesmo assim existe a infiltração, pode existir. Porque geralmente a pessoa quando coloca uma lente e fica com excesso próximo à gengiva, causa gengivite. E às vezes a pessoa não está percebendo a perda óssea que ela está tendo. Porque a gengiva ela inflama, fica bem inchada, então a pessoa acha que está tudo normal, que está tudo bem. E quando vai regredir essa doença, né, que vai fazer limpeza e tal, a gengiva retrai. E aí fica a raiz aparecendo. Então, Falando das pessoas que não tem faceta, tem a dentição original de fábrica, digamos assim, o que é que leva a gengivite? Má escovação, movimento errado na escovação pode levar a uma gengivite? pode. Porque às vezes também um dente mal posicionado, um lugarzinho que você não consegue higienizar direito, e geralmente o mesmo lugarzinho, você higieniza bem um lado e tem algum ali que você não consegue, ali pode ter gengivite, que é onde as O fundo bactérias, da boca, por exemplo, que é mais difícil. é onde as bactérias conseguem ficar juntas.
Criar aquela massinha. A escovação, então, ela deve abranger os dentes e também massagear a gengiva ou não? De leve. De leve. Sempre de leve. É. Conversamos com a doutora Thaís Cristina Ana Rosa, dentista, conversando aqui na Band News FM sobre saúde bucal. Doutora, obrigado pela entrevista, um forte abraço. Eu que agradeço. Obrigada.